Vamos então, irmãos, iniciarmos a nossa palavra aqui nessa noite, a 13ª mensagem dessa série de Tessalonicenses, a carta de Paulo aos Tessalonicenses. Já estudamos toda a primeira carta, já estamos hoje na 13ª mensagem, agora iniciando a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. O capítulo 1 da segunda carta, nós iniciamos semana passada, e estava falando Paulo dizendo à igreja de Tessalônica sobre os tempos de tribulação, de luta que aqueles irmãos passavam. E a orientação de Paulo foi essa, para que aqueles irmãos perseverassem na fé e também perseverassem no amor fraternal. E esse amor que deve ser estendido, que deve ser transmitido a outros, e nós precisamos vivê-lo na nossa vida. E também aguardando a justiça do Senhor, Paulo começa a falar mais uma vez sobre a volta de Jesus e o que isso representa na vida dos crentes, e sobretudo no último versículo foi aquele ali, o verso 8, falando então da punição que Deus traria àqueles que não conhecem ou que não obedecem a sua palavra. Eu quero então hoje dar continuidade ao capítulo 1, finalizando ele, com o tema o dia do Senhor, a justiça de Deus. No restante do capítulo 1, mais uma vez Paulo então vai estar enfatizando alguns aspectos do juízo de Deus na volta de Jesus, do que acontecerá tanto conosco, com os salvos, como também com aqueles que não obedecem a Deus e que não temem o Senhor. Então vamos fazer a leitura. Peço que você abra a sua Bíblia lá na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1. Nós vamos ler dos versos 6 a 12 para a nossa meditação nessa noite. Eu vou voltar alguns versículos que já lemos semana passada, para dar mais sentido à leitura. Capítulos 1, de versos 6 a 12, carta de Paulo aos Tessalonicenses, segunda carta. O texto então diz assim: é justo da parte de Deus retribuir com tribulação aos que lhes causam tribulação, e dar alívio a vocês que estão sendo atribulados, e a nós também isso acontecerá, quando o Senhor Jesus for revelado lá do céu, com os seus anjos poderosos em meio a chamas flamejantes. Ele punirá os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Eles sofrerão a pena da destruição eterna, a separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder. Isso acontecerá no dia em que Ele vier, para ser glorificado em seus santos e admirado em todos os que creram, inclusive todos que crerem em nosso testemunho. Conscientes disso, oramos constantemente por vocês, para que o nosso Deus os faça dignos da vocação e com poder cumpra todo o bom propósito e toda a obra que procede da fé. Assim, o nome de nosso Senhor Jesus será glorificado em vocês, e vocês nele, segundo a graça de nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Amém? Eu quero então, à luz desse texto, irmão, pensar algumas coisas para a nossa meditação, para o nosso crescimento. Em primeiro lugar, um texto que nós lemos: o juízo, o tempo da recompensa e da retribuição. O que nós queremos dizer com isso? Ou na verdade, o que o texto está dizendo para nós sobre esse aspecto do juízo de Deus, da retribuição para os justos e para os ímpios? E nós queremos pensar em 6 verdades. Eu vou repetir alguns versículos aqui, para que a gente possa meditar ainda mais detidamente naquilo que Paulo está dizendo a esses irmãos. Primeira das verdades, dessas 6 que queremos destacar, é que esse juízo de Deus, que vem da parte de Deus, o julgamento de Deus, é para aplicar a justiça de Deus. O texto está bem claro aí, dizendo que é justo da parte de Deus retribuir com tribulação aos que lhes causam tribulação. A verdade, irmãos, é que nesse mundo nós passamos muitas tribulações, passamos muitas dificuldades. O crente, o evangelho, passa por muitas perseguições. Nós, como servos de Deus, muitas vezes somos enxotados, somos personas não gratas, somos incompreendidos por muitas pessoas, e às vezes sofremos injustiças, e queremos, e é natural que a gente queira isso,
ver a justiça de Deus acontecendo imediatamente, ou na hora em que o agravo é feito, na hora em que sofremos o dano, esperamos e queremos que a vingança aconteça. E quando a gente está com muita raiva, vem lá no fundo do coração aquele desejo assim: ah, Senhor, podia cair um raiozinho na cabeça desse abençoado aí. Por que que o Senhor não pesa a mão na vida desse sujeito que está me prejudicando? Por que que o Senhor não me defende agora e mostra a tua ira sobre a vida? Mas a justiça de Deus, irmãos, ela não é como a nossa, graças a Deus. Porque se Deus julgasse as pessoas e as situações conforme nós julgamos, ai do mundo e ai de nós também, porque Ele seria justo com a gente também, e a mão dele ia pesar sobre nós também. Da mesma maneira como Deus é longânimo, é amoroso, e a sua graça se renova, a misericórdia de Deus que renova a cada manhã, assim também Deus é longânimo para com os ímpios, para com aqueles que até mesmo descreem de Deus, e não só descreem, mas afrontam o nome de Deus, e que mostram mesmo que rejeitam o Evangelho e rejeitam a salvação. Até com esses Deus é longânimo, e nós precisamos lembrar disso. Mas um dia essa justiça acontecerá. Um dia a justiça de Deus será feita na vida daqueles que perseguiram os cristãos, na vida daqueles que te prejudicaram até por causa do Evangelho, na vida daqueles que desdenharam da fé. Um dia a justiça de Deus virá. É sobre isso que o texto está falando. Paulo disse, né? Justo da parte de Deus retribuir com tribulação aqueles que causaram tribulação. Então aqueles que causaram tribulação ao povo de Deus, se não se arrependerem até a eternidade, até a volta de Jesus, eles também sofrerão tribulação. Jesus executará o julgamento. O texto é claro ali, o verso 7 dizendo, né? Isso acontecerá quando o Senhor Jesus for revelado lá do céu. Jesus, que hoje é Deus de amor, Deus de graça e Deus de misericórdia, no juízo terá um outro papel. Jesus será o justo juiz. Ele julgará as nações, Ele julgará os atos de cada um de nós. Então muitos se enganam, e alguns dizem até assim: ah, Deus é tão bom que não vai jogar ninguém no inferno. Não é possível que Deus faça isso. Deus é bom, Deus é amor. Sim, é verdade, mas Deus também é justo, Ele também é juiz, e Ele se colocará como juiz. Por isso temos que aproveitar hoje, irmãos, estamos no tempo da graça, no tempo onde, quando pecamos, podemos pedir perdão a Deus. Ninguém sofrerá condenação, exceto que peça perdão a Deus. Eu sou pecador, você também é. Eu estou sujeito a errar, você também. E quando pecamos, nós temos um advogado, e esse advogado é Jesus. Mas quando chegar no dia da volta de Jesus, Ele vai sair da posição de advogado, vai se assentar no tribunal, e Ele será o juiz, não mais o advogado. Por isso precisamos hoje ter um encontro com Jesus. O povo a ser julgado. Aí aqui no texto ele fala de dois grupos. Ele fala do julgamento dos salvos e fala também do julgamento dos ímpios. Veja o texto. Do justo juízo de Deus, que deseja que vocês sejam considerados dignos do seu reino. O desejo de Deus é que nós sejamos dignos de merecermos a glória celestial. Quem nos garante essa dignidade? É o sangue de Jesus. Quem nos torna dignos de adentrarmos as portas celestiais? É somente por Jesus e mais ninguém. Mas também haverá o julgamento dos ímpios. Ele punirá os que não conhecem a Deus e os que não obedecem o Evangelho de nosso Senhor Jesus. Então nesse dia será um dia de glória para os salvos, mas um dia de tristeza, de tormento para aqueles que não partiram para a eternidade ou que não tiveram um relacionamento com Deus. Por isso eu e você precisamos hoje nos relacionarmos com Jesus, não só de ouvir falar. Ah, Jesus, já ouvi falar sobre Ele. Ah, nasceu lá em Belém, da Judéia. Ah, filho de Maria, de José. Ah, eu sei alguma coisa. Não,
não é conhecer Jesus assim, superficialmente, de ouvir falar, de saber algumas histórias, mas conhecer Jesus, de ter relacionamento com Ele, de conversar com Ele todos os dias, de orar, de buscar a vontade dEle, de submeter-se às ordens dEle, de ser servo dEle, e mais, de ser amigo dEle. Gosto sempre de citar, e acho impressionante, quando no final do seu ministério, Jesus vira para os seus discípulos e fala assim: já não vos tenho chamado servos, mas vos tenho chamado amigos. Jesus é o meu Criador, é o meu Salvador, é o meu dono, Ele é o meu Senhor. E Ele não precisava mudar essa forma de relacionamento, mas Ele escolheu, mesmo assim, nos chamar de amigos, e não só de servos diante de um Senhor. Mas Deus deseja ter mesmo conosco um relacionamento próximo e íntimo. A penalidade do julgamento dos ímpios, e aí o verso 9 fala do sofrimento eterno que os ímpios sofrerão por não estarem com o Senhor. O tempo do julgamento, que acontecerá no dia da volta de Jesus, e o escape do julgamento que os salvos obterão. E eu quero então agora pensar detidamente algumas coisas. Primeiro, falando nessa justiça divina para os salvos. E que maravilha, meus irmãos, termos essas garantias da palavra de Deus. Que maravilha que a Bíblia nos oferece, nos garante, garantias de que a nossa vida aqui, como disse Paulo, o nosso viver é Cristo e o morrer é lucro. Filipenses capítulo 1, verso 21, Paulo dizendo assim: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. A vida de cada um de nós vivendo aqui tem que ser para a glória de Deus, viver para Deus. E quando morremos, ainda que o mundo e a gente tenha uma visão da morte como sendo uma perda, Paulo diz: o morrer para mim é lucro, porque nós, ao morrermos, passamos para uma vida muito melhor do que essa aqui, passamos a ter uma herança muito melhor do que essa aqui, e as maravilhas que o céu estão reservadas para nós, não dá para comparar com a nossa vida aqui. Eles serão considerados dignos do reino de Deus, é o que o texto estava dizendo, e era a oração de Paulo também. Aqui, o mesmo Jesus que nos salva é também aquele que nos dignifica para a salvação, é aquele que nos dá condições de entrarmos pela porta celestial. Ninguém, pode ser a pessoa mais santa que você conhecer, pode ser a pessoa mais consagrada que você possa imaginar, ninguém poderá chegar no céu e dizer assim: eu estou aqui porque eu fui muito crente, eu estou aqui porque eu li a Bíblia inteira 200 vezes, eu estou aqui porque eu fazia jejum 3 vezes por semana, eu não faltava um culto de oração, eu não faltava em um culto da igreja, eu dava o meu dinheiro para os pobres. Ninguém vai poder falar nada disso. Todos nós vamos ter que chegar diante de Deus e falar assim: Senhor, eu não mereço entrar no seu céu. A única coisa que eu tenho que possibilitar de entrar aí é o sangue do teu filho, o sangue do meu Senhor Jesus, só isso. Eu não tenho nada que possa te oferecer a não ser o sangue de Jesus na minha vida, e é Jesus que nos dignifica. Por isso precisamos clamar pelo sangue de Jesus todos os dias, clamar pelo perdão dele todos os dias, para termos acesso à glória celestial. Eles terão alívio da tribulação. Olha que maravilha, lá não haverá mais pranto, nem choro, nem dor, nem perseguição, nem tribulação, nem qualquer outro tipo de sofrimento que passamos aqui nesse mundo por amor a Cristo. Lá não haverá. Por isso nós temos que, ao sabermos dessas verdades, irmãos, nos fortalecermos nesse tempo de luta que nós passamos aqui. Quando você sofrer por amor a Cristo, por algum tipo de violência, até algum tipo de dano, algum tipo de perda, se for por amor a Cristo, alegre-se por isso, e saiba que o seu galardão será, você terá a recompensa desse sofrimento. Deus não está cego para não ver.
E assim o texto está dizendo para nós: dar alívio a vocês que estão sendo atribulados. A tribulação, ela pode ser de diversas formas. Ela pode ser através da espada, ela pode ser através de um cárcere, pode ser através até de um apedrejamento, de uma violência, mas às vezes a perseguição, ela é mais sutil. Ela se mostra com você sendo execrado, você sendo banido de um meio, você sendo rejeitado por um grupo. Isso também é perseguição, seja em qual nível for, seja um nível mais severo, seja um nível mais brando. O fato é que todo tipo de perseguição, de tribulação, não ficará sem recompensa. Assim diz a palavra do Senhor. Eles resplandecerão a glória de Cristo, verso 10, no dia em que Ele vier para ser glorificado em seus santos. Sabe o que me chama a atenção nesse texto? O texto não está dizendo assim: no dia que Ele vier para ser glorificado por seus santos. Não, nem vai ser glorificado pelo testemunho dos santos. Não, o texto está dizendo glorificado em seus santos. Significa que a glória de Cristo será manifesta em mim e em você. Eu e você seremos o reflexo da glória de Jesus. A vinda de Jesus, ao reunir a sua igreja, reunir a igreja universal, de todos os salvos e santos, de todas as eras, os mortos que se ressuscitarão, os que estiverem vivos, que forem transformados, Jesus com a sua glória será refletida em nós, e nós seremos o reflexo dessa glória, e o mundo verá Cristo sendo glorificado através dos salvos. Como diz aquele texto, que nós seremos a expressão do fruto, do precioso, do penoso trabalho sofrido por Jesus, eu e você. E nós seremos então a recompensa para Jesus, a glorificação do nome dele, glorificado na multidão dos salvos, de todas as eras, de todos os lugares, de toda tribo, língua e nação. O nome de Jesus será glorificado. Aleluia. Também, além da justiça para os salvos, e ainda falando da justiça dos salvos, eu queria chamar a atenção uma coisa. Nesse dia do julgamento, nós cremos por outros textos da palavra de Deus que completam essa visão de que Paulo está dizendo aos Tessalonicenses, que para a glória do Senhor, o julgamento pelo qual nós passaremos, nós como justos, será um julgamento para distribuição de bênçãos. Sabia disso? Porque ao chegarmos diante do trono de Deus, como eu já disse, o que nos justifica agora e nos justificará será o sangue de Jesus, mais nada. Portanto, já estamos justificados pelo sangue de Jesus. Ele já nos disse que nos garantiria a salvação e dou-lhes a vida eterna, foi a promessa de Jesus. Então, ao partirmos para a glória, vamos para nos apresentar diante do trono de Deus, não para julgamento, mas para recebermos o galardão. Como é o galardão? Eu não sei. Quanto cada um vai receber? Também não sei. Não importa, só sei que seja muito ou pouco, seja mais do que você ou menos do que você, isso não vai importar coisa alguma, porque estaremos na glória com o Senhor. O julgamento que os salvos vão passar não será um julgamento para decidir se vão entrar no céu ou não. Aqueles que são salvos verdadeiramente, já temos a salvação em Cristo Jesus. Somos salvos pelo sangue de Jesus. Não é por aquilo que fazemos ou deixamos de fazer, mas receberemos então a coroa da vitória pelo sangue de Jesus. E receberemos sim diferentes galardões, cada um segundo aquilo que trabalhou, segundo aquilo que ajuntou de tesouros no céu e não na terra. Mas a Bíblia também fala, o texto que nós lemos, fala da justiça para os ímpios. Eu quero ver com você aqui, primeiro, o texto é bem claro dizendo que eles sofrerão uma tribulação sem alívio. Irmão, já pensou o que é aquela narrativa de Mateus, se não me engano, onde Jesus fala que no inferno o bicho nunca morre? Já pensou? Eu fico sempre, essa expressão me choca,
causa asco, me causa repulsa, de pensar de a pessoa estar num ambiente onde está rodeado não só da ausência de Deus, um local de tormento, mas onde o cheiro de fogo, de enxofre, e essa expressão, onde o bicho nunca morre, onde todo tipo de sujidade estará presente eternamente. É justo da parte de Deus retribuir com tribulação aos que lhes causaram tribulação. O texto também diz que eles sofrerão a justa vingança divina. Ele punirá os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. E sobre esse verso, há que a gente pensar algumas coisas. O texto está dizendo aqueles que não conhecem e que não obedecem. E esse não conhecem, eu vou mais além. Não é no sentido de, eu nunca ouvi falar de Jesus. Eu acho difícil alguém aqui no Brasil, no Ocidente, alguém que não conheça ou nunca tenha ouvido falar de Jesus, ou mesmo que isso aconteça, nunca tenha tido a percepção de Deus através da sua criação, como diz mesmo em Salmo 19 e também em Romanos capítulo 1. Mas aqui o texto, o que me faz pensar, são de pessoas que conhecem a verdade, mas não obedecem, que conhecem a Cristo, mas não se relacionam com Ele, sabem do plano de salvação, mas rejeitam a palavra de salvação, ouvem falar de que só Jesus salva, mas mesmo assim fecham o seu coração. Eu creio que é desses que o texto está dizendo, que não conhecem, mas não porque nunca ouviram falar, não conhecem porque não obedecem, porque não seguem, porque não se submetem a Cristo. Esses então sofrerão a vingança divina. E ainda tem que falar de outra situação, né? Que o texto aqui não fala, que me fez lembrar, que é a questão do joio, o joio no meio do trigo. Jesus contou uma parábola dizendo isso, que no meio da plantação de trigo, o inimigo semeou o joio também. E o joio, se você for olhar a foto do trigo e do joio, você quase não vê a diferença. São idênticos no tamanho, na coloração, no formato. Quando você olha rapidamente, não dá para saber quem é joio, o que é joio e o que é trigo. Tanto que Jesus disse que não era para separar o joio do meio do trigo, mas deixar para o dia do juízo. Que joio é esse no meio do trigo? Eu trouxe uma foto aqui que eu vi que ilustra bem. Tentei colocar ali uma venda nos olhos para não. A imagem já estava pronta, eu só trouxe ela, mas coloquei ali para não constranger quem é o autor da foto ali. Joio também prega, joio também ora, joio também canta, joio também pula, joio também toca, mas só o trigo permanece. Ainda tem isso. Ainda tem, além daqueles que não obedecem a Cristo, que não conhecem ou que não se relacionam com Cristo, há também aqueles que estão dentro da igreja às vezes, e que estão participando, pregando, cantando, tocando, orando, até dirigindo o ministério, mas não são servos de Deus. E aí nós temos que tomar cuidado com isso, de sermos trigo, de sermos pessoas realmente transformadas no nosso caráter, na nossa vida, de termos a transformação no nosso coração. Precisamos ser trigo. Eles sofrerão uma penalidade de eterna destruição. Voltando a falar dos ímpios, o texto, eles sofrerão a pena da destruição eterna, eles serão banidos para sempre da face do Senhor. Imagina, irmãos, o que está para sempre, sempre, sempre ausente e distante da presença de Deus, sem ter acesso a Deus, sem poder clamar a Deus, sem poder buscar a Deus, receber o conforto de Deus, o consolo de Deus. Esse dia eu estava conversando com um casal, e um deles, do casal, um dos cônjuges, não era cristão, e eu estava dizendo para eles daquilo que é o que eu creio, e dizendo a ele da importância da família toda estar servindo a Deus.
Estava dizendo para eles aquilo que já disse numa mensagem aqui. Nós que temos a Cristo, que podemos orar, podemos chorar diante de Deus, podemos compartilhar as lutas com os irmãos, que nós que podemos de alguma maneira compartilhar com a igreja aquilo que nos prejudica, aquilo que nos entristece, nós que podemos num pequeno grupo compartilhar as dificuldades que passamos. Tendo Jesus, já é uma vida difícil, já é uma vida sofrida. Agora eu fico imaginando, irmãos, aqueles que não têm o privilégio que eu e você temos, que passam um aborrecimento no trabalho e não tem com quem falar, e que passam por um momento de luto, de perda de um ente querido, e não tem ninguém para consolá-lo, não tem o Espírito Santo para abrandar aquele sofrimento da perda de um ente querido. Alguém que não tem com quem se abrir nas suas questões, nas suas preocupações, nos seus dilemas, como todos nós temos, mas que nós temos o Senhor. Eu fico pensando, quem não tem isso? Que sofrimento que é, que drama que é, a pessoa viver assim, sem ter com quem se abrir, sem poder orar, sem nem saber orar, e sem nem receber o consolo do Senhor. Há milhares assim, de pessoas, perto de nós às vezes até dentro da nossa casa, e que precisam das nossas orações. Terminando aqui, falando de oração mesmo, a intercessão que promove encorajamento. Paulo termina esse primeiro capítulo dessa carta intercedendo pela igreja. E nós temos falado muito aqui sobre oração, o quanto que nós precisamos orar. Que coisa maravilhosa como essa imagem que colocamos aqui, quando a igreja dobra os seus joelhos, quando nós intercedemos, quando clamamos pelos nossos irmãos, clamamos orando pela família, orando pelo Brasil, orando pela nossa cidade. Meus irmãos, Deus pode fazer grandes coisas por essa nação, se eu e você orarmos, se eu e você nos lembrarmos de clamar ao Senhor, de dobrar o nosso joelho mesmo, pedindo a intervenção do nosso Deus. Maravilhas acontecerão nesse país, em nome de Jesus eu creio. Então, finalizando, Paulo ora pela dignidade dos crentes. A oração de Paulo por aqueles irmãos, ele está dizendo aqui, conscientes disso, oramos constantemente por vocês. Veja, uma oração constante. Todo momento que você lembrar de alguém aqui da igreja, de algum irmão da igreja, do pastor, ore por essa pessoa. Se você lembrar-se de alguém que tem tempo que você não vê na igreja, não ache que foi por acaso, é o Espírito Santo te incomodando. Outro dia eu tive uma experiência assim, de estar orando por um irmão, em casa. Eu estava fazendo as minhas tarefas, fazendo os meus trabalhos, e comecei a lembrar de um irmão aqui da igreja, e o nome dele não saía da minha mente. Eu estava ali fazendo o meu trabalho e só lembrando do nome daquele irmão. Eu parei o que estava fazendo e comecei a orar por ele. Depois de um tempo, passado um tempo, eu encontrei com ele e disse: olha, no dia tal hora eu estava orando por você. E ele disse: pastor, nesse dia que o senhor está falando, e nessa hora, eu estava profundamente triste, passando por um problema sério na minha família. Não foi coincidência. E assim, quando Deus também te incomodar, seja de manhã, seja de madrugada, seja durante o dia, e vier à sua mente o nome de alguém, não tenha isso como sendo uma coincidência, não tenha isso como sendo algo banal, algo por acaso. Não, é o Espírito Santo te incomodando, para que você seja um intercessor, para que você ore. Falando em oração também, queria que os irmãos orassem pelo nosso missionário. Eles estarão vindo aqui ao Brasil no mês que vem e precisam tremendamente das nossas orações. Os irmãos têm visto a situação de guerra, de conflito que está lá em Israel, mais uma vez, e eles estão lá fazendo o trabalho do Senhor, e ele nos escreveu essa semana pedindo nossas orações. Paulo ora pelo testemunho dos crentes. Outra coisa que me chama a atenção, ele diz assim: o nome de nosso Senhor Jesus será glorificado em vocês. Aquele texto que eu já falei, reforçando,
e vocês nele, segundo a graça do nosso Deus e Senhor Jesus Cristo. O meu testemunho e o seu testemunho é que glorificam o nome de Jesus. É tão danoso, irmãos, o mau testemunho, quando na casa de alguns de nós, de algum crente, se ouve palavrões, se ouve gritarias, se ouve ou se vê um comportamento inadequado, que não convém, que escandaliza o Evangelho, que entristece o nome de Deus, que traz vergonha. É tão triste isso. Mas que coisa maravilhosa é quando alguém, sem nem conhecer a gente, sem nem saber que a gente é crente, olha e fala: tem alguma coisa diferente em você. O que é que tem de diferente em você? Eu percebo que você é diferente das pessoas. Seu jeito de falar, de agir, de reagir é diferente. Que coisa maravilhosa é quando isso acontece. E que eu e você sejamos essas testemunhas fiéis do Senhor. Eu quero finalizar com esse pensamento do William Barclay, escritor, apresentador de rádio, televisão, pastor de uma igreja na Escócia. Ele disse o seguinte: a nossa glória é Cristo, e a glória de Cristo somos nós. A glória de um mestre está nos discípulos que forma, a dos pais, dos filhos que gera e ensina a viver. E a nós cabe o tremendo privilégio e a gloriosa responsabilidade de Cristo ser glorificado em nós e nós nele. Que bênção, não é? Essa reflexão. Assim como um mestre, ele é glorificado pelos discípulos que ele forma. Um pai e uma mãe que é elogiado e que também ficam honrados de verem os seus filhos bem encaminhados na vida. Assim também Cristo será glorificado através de mim e de você, na medida que nós sejamos boas testemunhas de Jesus. Nesse pensamento do William, o que me chama a atenção é esse que ele fala aqui: um tremendo privilégio e uma gloriosa responsabilidade. Todo privilégio, irmãos, vem acompanhado de responsabilidades. O privilégio de ser salvo em Cristo é acompanhado também de uma grande responsabilidade, de sermos testemunhas fiéis de Jesus. O privilégio de poder ter o nosso passaporte rumo à eternidade, à glória celestial, carimbado pelo sangue de Jesus, requer de nós também uma vida condigna de quem realmente foi transformado. Nós temos esse privilégio e temos essa grande responsabilidade de honrarmos o nome de Jesus com o nosso viver, com a nossa maneira de ser, para que Ele seja exaltado através de nós. Amém? Que Deus assim nos abençoe e nos ajude a sermos fiéis testemunhas do Senhor. Irmãos, vamos então cantar mais uma vez.